O quinto, Pernambuco registrou em 2015 um recorde na temperatura após 17 anos. O estado atingiu a média máxima, de 31 graus Celsius, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC. A falta de chuvas desse ano só foi pior em 1998, quando foi registrada a pior seca dos últimos 50 anos, provocada pelo fenômeno El Niño, que reduziu a níveis críticos os reservatórios e impôs o racionamento de água. Novembro foi o mês mais quente de 2015, apontou a APAC. Dos municípios que atingiram as temperaturas mais altas esse ano, Águas Belas, no Agreste, aparece em primeiro lugar, com uma média máxima de 42 graus Celsius. Utilizando o quadro abaixo, que relaciona as temperaturas em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos mostrar que as temperaturas médias máximas expressas em Kelvin para Pernambuco e para Águas Belas, ambas em 2015, foram respectivamente. Então, olha só, ele quer o valor que nós temos em Pernambuco e Águas Belas, que está em Celsius, eu quero representar esse valor em Kelvin. Obviamente que você tem as escalas aí, os termômetros, para você poder montar a escala de conversão. Agora, se você lembrar, fica mais lindinho, né? Então eu quero 31 graus Celsius e 42 graus Celsius em Kelvin. Então vamos lá. Das escalas que eu vou comparar agora, eu quero excluir Fahrenheit, né? Eu quero comparar a primeira, que é Celsius, com a última, que é Kelvin. Então vamos igualar as duas aqui, ó. E olha que bacana que tem nessa relação. Dá para cortar 2 5 aqui de baixo, né? E aí eu sei que temperatura em Celsius é pegar Kelvin e subtrair 273. Ou, se eu passar o 273 para o outro lado positivo, para achar em Kelvin é pegar Celsius e somar 273. Entre Kelvin e Celsius vai ser sempre assim, porque eles têm a mesma variação, eles variam em 100 unidades, né? Então vai ficar simples a relação deles. Então vamos lá, Pernambuco. Eu quero calcular a temperatura em Pernambuco. Então vou trazer a equação aqui para Pernambuco e no lugar do θc eu vou colocar a temperatura em Pernambuco, é a primeira bolinha lá perto do curso Biorrossi, ó, 31. Então traz o 31 aqui, 31 mais 273, a gente chega que essa temperatura em Kelvin equivale a 304 Kelvin. Percebam que já dá para achar a alternativa, né? A alternativa é C, a correta, né? Não tem outro valor, outra opção. Mas vamos calcular Águas Belas. Águas Belas, traz a equaçãozinha para cá. E agora eu vou pegar o segundo valor, que é o 42, lá de Águas Belas. Então 42 no lugar do TC, somando, a gente chega que essa temperatura equivale a 315 Kelvin. Belezinha? Isso dá a alternativa C, né? E o último, o exercício 6. Qual das substâncias da tabela é mais indicada para ser utilizada em um termômetro cuja escala permite leituras entre menos 50 e 50 graus Celsius? Senhores, você vai construir um termômetro. Já expliquei para vocês aqui que esse termômetro precisa estar com a substância no estado líquido, certo? Dentro do termômetro. Então vamos lá. Eu vou colocar um termômetro, eu preciso ter uma marca de fusão e uma marca que indique a vaporização da substância a ser trabalhada. E para ser um termômetro bacana, dentre esses dois pontos ela tem que estar no estado líquido, obviamente, certo? Entre a fusão e a vaporização. Então significa que a substância ela tem que ter uma temperatura acima de vaporização, né? Temperatura de vaporização acima de 50 graus Celsius, para não correr o risco dela vaporizar antes. E a temperatura de fusão tem que ser menor do que menos 50 graus Celsius, para não ter problema dela dela solidificar um ponto antes do que ela deveria, certo? Isso significa que as temperaturas têm que ser mais que 50 ou menores que menos 50, menos 60, menos 70. Lembra que em negativo o valor numérico maior acaba sendo menor, né? Então vamos marcar aqui, ó. Na vaporização, a temperatura da substância, que eu estou chamando de TS, ela tem que ser maior ou igual a 50 graus Celsius. E a temperatura de fusão dessa substância tem que ser menor ou igual a menos 50 graus Celsius, certo? Então vamos começar pela fusão. Qualquer substância que tiver uma temperatura de fusão maior que o menos 50, ou seja, menos 40, menos 20, 0, 10, 50, não serve para nós. Porque senão ela não vai estar no estado líquido entre esses dois valores e a gente vai ter problema no termômetro. Então vamos olhar lá e já eliminar. Água, 0 graus Celsius, o ponto de fusão dela é maior que menos 50, então não me serve, joga fora. Éter, menos 116, esse tem um valor menor do que menos 50, então o éter serve. Mercúrio, menos 39. O menos 39 está acima do menos 50, né? Está entre menos 50 e os 50. Então, o éter não me serve. O álcool, menos 114, está bem abaixo do menos 50, então serve para nós.
E a parafina, 60, ela não serve nem para o ponto de vaporização, muito menos para a nossa fusão, né? Então joga fora. Desculpa. E agora nós vamos ver para vaporização. A vaporização tem que ser maior que 50. Então vamos pegar pontos de ebulição maiores que 50. A água é 100, show de bola. O éter é 34, não me serve. Mercúrio, álcool e parafina, todos acima de 50. Mas que atenda os dois pontos, só sobrou quem para nós? Ó? O álcool. Então a melhor substância aqui, nessa relação, seria o álcool, que dá a alternativa D de dado. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos. Lembrando, para a semana que vem, eu vou voltar na quarta-feira à frente 3. A gente vai dar prosseguimento aí falando de dilatação, tá? E aí na outra semana, que aí tem aula terça e quarta, a gente retoma a frente 1 e a frente 2, que ela já está um pouco mais adiantada. Fechou? Bons estudos aí e até mais.